Gente, mais uma vez a live caiu. Esse cai, volta, volta e cai. Mas agora vai dar certo. Vamos que vamos. Em meia hora de live, a live já caiu 2 vezes, meninas. Mas não vamos desistir. Vamos aí mandando essa live para o pessoal para votar aqui, que o papo tá gostoso. A live tá maravilhosa. Então vamos que vamos, meninas. Não vamos deixar essa energia do cai-cai deixar com que suma não, tá? Vamos colocar coraçãozinho aí para esse médico maravilhoso que tanto tá nos ajudando, tá? Essa live tá sendo libertador, meninas. Se vocês concordam, taca coraçãozinho aí e caminha essa live. E lembre-se, no final da live vai ter brinde, surpresa, para quem ficar até o final. Tô aguardando ele mandar de novo o convite para mim passar para vocês, para aceitar e ele continuar aqui com esse papo maravilhoso. Enquanto ele não vem, né? Eu quero agradecer aqui as meninas, a Elisa, a Bibis, tá? E olha só, doutor, as meninas estão falando aqui que entra quantas vezes for necessário. Elas estão amando a live, viu? Olha isso. Vamos aí, eu tô esperando ele mandar o convite. Deixa eu que eu vou mandar o convite para ele, que eu vi que ele já entrou, para ver se dessa vez não cai, meninas. Deixa eu clicar aqui em cima nele. Já mandei. A Lígia já falando que a live tá maravilhosa. A internet hoje que tá, menina, 2 vezes, doutor. Alô? Sim, é verdade. Esta já é a segunda vez, realmente. Ainda bem que não costuma ser habitual, isto não costuma ir abaixo. Mas, doutor, as meninas estão amando, tá? A live, estão aqui Muito mandando obrigado. coraçãozinho, estão escrevendo, estão amando, falaram que caia quantas vezes quiser, mas elas vão voltar na live, então vamos continuar. Com certeza. Doutor, você tá me ouvindo bem? Eu estou a ouvir bem e a ver bem. De repente é que o som e a imagem fica parado e pronto, e faz Aí essa cai. pausa e aí cai. É. Mas eu também Mas, estou te ouvindo e estou te vendo bem, tá? Ô certo. meninas, e vocês todas estão vendo e ouvindo bem agora? Manda aqui Uhum. pra gente dar continuidade aqui, por favor. E eu tô amando os coraçãozinhos. Manda mais coraçãozinho aí, manda essa live para mais pessoas. É isso aí, gente. Né? Olha só, né? Toda semana que a gente tem um médico aqui à disposição, não, hein, meninas? Então vamos aproveitar. Isso E, mesmo, vamos portanto, falando aí. o que eu estava a dizer era a importância de nós não nos compararmos com os outros para nos diminuirmos. Nós estamos a comparar quase sempre com quem está melhor do que nós. Nunca nos esqueçamos disto. Mas o verdadeiro sentido da natureza humana, para nós nos compararmos com quem está melhor do que nós, é simplesmente para nós termos um alvo a atingir, para nós evoluirmos para lá. Não é para nós nos irmos abaixo, não é para nos deitarmos abaixo. É para construir uma referência para eu querer chegar lá. E por isso é que nós vemos os outros que geralmente estão em patamares ou em realidades que nós gostaríamos de estar. Então aquilo é um alvo, não é um fator de comparação para nós nos ficarmos em baixo. É para nós nos inspirarmos na mudança. Uma coisa com que eu estou falando e me chama muita atenção é o seguinte: muitas das vezes eu escuto muito, mas muito mesmo. Ah, mas para você é mais fácil do que para mim. Ah, mas porque para você as pessoas sempre colocam um obstáculo. Maria, não esquece que todo mundo fala que a vida do outro é mais fácil que a dela. E eles também não sabem que para chegar a determinado topo, determinada. Como é que eu É um posso falar? processo. Um São várias processo. etapas. Isso, para chegar onde está, eles não conseguem enxergar que para chegar onde está, passou um processo. Claro. Tiveram suas etapas, A tiveram Maria, seus altos e baixos. um bom exemplo disso, quase certeza que a Maria pensou também assim, ou seja, a meta que eu quero de emagrecer, se eu estou todos os dias só a pensar em 30 quilos, isto desmotiva. Eu tenho que pensar em 1 quilo. Eu quero 1 quilo.
agora quero mais 1 quilo, agora quero mais 1 quilo. E aos bocadinhos, quando olhamos para trás, meu Deus, já foram 20 quilos. Doutor, essa semana, a semana passada, porque assim, eu dou mentorias, né? E eu estava a conversar Uhum. com uma das minhas alunas e ela Obrigado. não. Estava a Ela, ouvir, adoro. ela. Oi? A dizer que, eu estava aqui, adoro a dizer as suas palavras, nos faz refletir. É com gosto. Aham, adora, né? Sim. E ela falou assim pra mim. Quando ela me procurou, ela queria emagrecer 35 quilos. Tava com Uhum. 95, aí na conversa eu falei assim pra ela, você já tem noção que você já tirou de cima de você 27 quilos em menos de 4 meses? Ela não acreditou. Nem ela tá Uhum. acreditando o quão ela já conseguiu. Mas por quê? Porque ela colocou metas pequenas. Ou seja, Uhum. ela quer 35 quilos. Nós estamos correndo atrás disso. Mas primeiro ela Certo. tem que conseguir o meio quilo, um Uhum. quilo, 2 quilos, não é? E é de grande Sim. importância você colocar suas metas mais pouco. Mas ter Claro, e alguém, né? isso foi aquilo que nós falamos no início, que é colocarmos aquele desconforto tolerável, em que eu consigo superar mais do que frustrar. Eu, quando tenho metas pequeninas, eu tenho mais vontade de as superar, de as ultrapassar. Quando eu ponho uma meta gigante, quer dizer, isso desmotiva. Por isso é que estas lives e este tipo de conversa são importantes porque servem de exemplo e de inspiração para as pessoas poderem, à sua maneira, transportar para a vida delas uma forma prática e útil de conseguirem aumentar a responsabilidade de cuidarem de si próprios. É por isso que eu geralmente vou estando disponível para as lives e gosto de o fazer, porque para mim é bom porque dá para arejar um bocadinho o ambiente da clínica, não é? De estarmos no Sim, meio só dos problemas. E é uma forma de dar um contributo para que as pessoas percebam que a maior parte de nós, a maior parte de quem nos está a ouvir, tem mais capacidades do que pensa. A maior parte das pessoas tem mais capacidades do que pensa. E, portanto, se acreditar mais naquilo que é capaz de fazer em pequenas etapas para atingir os seus objetivos, 1 quilo hoje, 1 quilo para a semana, 1 quilo para a semana, e já foram 4 num mês. E depois no mês exatamente. seguinte, mais 4. Mas de 4 em 4, eu em 3 meses já tenho 12. Exatamente. E cada semana que passa, você se torna mais próximo da sua meta, né? E olha que Exatamente. incrível, a Elis Psicologia, é uma nossa amiga, colega de curso lá com a Gisele, ela falou o seguinte: parece que vocês estão falando para mim. E nem Uhum. são questões de pessoas, mas de prática de vida. Olha como é Sim, gostoso sim. e gratificante ouvirmos isso, não é verdade? Por isso que eu É falo, não isso. vou desistir de nada. Exatamente, ou seja, voltamos a tocar no que nós dissemos no início. É o estilo de vida que importa mudar. Porque estilo de vida implica mudar comportamentos, mas para mudar comportamentos eu tenho que mudar a maneira de pensar. E para mudar a maneira de pensar, eu tenho que me conhecer. E para conhecer, eu tenho que ter capacidade de reflexão individual, de Sim. autoanálise, de introspeção. E por isso é que é fundamental nós termos essa primeira prioridade de saber quem somos, para depois mudar esses comportamentos e perceber o que é que nós conseguimos fazer aos bocadinhos. E se hoje fizer um bocadinho melhor do que ontem, e se hoje eu fiz pela primeira vez o que eu nunca antes fiz, eu hoje sou a melhor versão de sempre. Sim. Olha só, é bem importante isso que o doutor falou, e eu pego o gancho da sua Uhum, fala, e eu vou ler aqui o que a Aline está falando. A Aline é uma das minhas alunas e eu acho incrível a fala dela. Ela falou uhum. assim: se não mudarmos nossos pensamentos, qualquer tentativa de hábitos mais saudáveis vão ser sempre sacrifício. E é verdade. Eu deixo a Uhum. fala com você, doutor, não é Sim, verdade? sim, é verdade. E qualquer mudança implica sempre desconforto e sacrifício. E, portanto, faz parte do processo. Porque quem quer mudar para algo que valha a pena e acha que não vai sofrer nesse processo, então desengana-se porque não vai mudar. Mudar implica dar um sentido ao sofrimento e ao sacrifício que é preciso tomar durante essa fase temporária para se conseguir chegar ao resultado. E é por isso que eu falo no desconforto tolerável. Nós temos que perceber que vai doer um pouco, e para uns se calhar aguentam mais, e para outros aguentam menos. Mas eu tenho que perceber o que é que eu consigo tolerar nesse sacrifício. Porque esse sacrifício faz parte.
Não há mudança sem sofrimento, não há mudança sem sacrifício. Tem que haver essa aceitação desse processo. Agora, eu não quero competir com alguém que eu não conheço e depois usar essa referência de alguém para eu me diminuir, porque eu só estou a usar essa pessoa que eu estou a pôr como alvo para eu me inspirar, não é para eu me diminuir. Então eu tenho que, se calhar essa pessoa está a jogar o campeonato mundial, mas eu só preciso começar primeiro no regional e depois é que passo para o nacional e depois do nacional é que vou para o mundial. Por isso cada um tem as suas batalhas e tem que descobrir quais são as batalhas que eu acho que consigo ganhar. E é por aí que se vence. É um bocadinho todos os dias, mas dentro daquilo que cada um sente que consegue tolerar dentro desse sacrifício, desse sofrimento temporário. E é bom também, né, frisar aqui para as meninas, para todos nós, respeitar o seu tempo, o seu limite. Uhum. Faça no seu Sim. tempo, faça no seu limite. Não adianta você querer começar hoje. Você começa hoje e você já está querendo correr 10, 20K. Não, não é assim. Começa na caminhadinha, 10 minutos, 20 minutos, né? Para você Sim, começar a sentir o gosto. eu já vi recentemente alguém que saiu de uma vida sedentária da pandemia. E com esta pandemia ficou fechado em casa 8 meses a 9 meses. Saiu, abriram as academias, foi treinar o primeiro dia. Primeiro dia, treinou 4 horas seguidas, pegou nos pesos todos. Vai Ficou parar, não vai continuar. ficou cheio de dores, não conseguia com as dores. Porquê? Porque foi Exatamente. aquela ânsia de querer fazer o que não foi feito e esquece que ninguém consegue construir algo de valor da noite para o dia. As coisas vão demorar. Vai haver um tempo e é preciso perceber qual é o nosso tempo. E é por isso que Sim. cada um conhecer melhor o que é o tempo que consegue. Eu se calhar não consigo emagrecer 2 quilos numa semana, mas se calhar eu consigo. Então, por que é que eu estou a competir com aquela pessoa que eu vi que emagreceu 5? Ela conseguiu 5, aplausos para ela, mas eu vou conseguir 1, porque eu até hoje não consegui nenhum. Então, eu vou conseguir 1. Exatamente. E é assim que se vence. E aprender a sempre, como é que eu posso falar? Se glorificar pelas pequenas vitórias. Assim, consegui só meio quilo na semana, meio quilo, gente, Claro. parabéns, né? Parabéns para você. Aprenda a valorizar, aprenda a reconhecer, a se auto-reconhecer e Uhum, ver o quanto você evoluiu, né? uhum. Imagina só, você tem uma vida aí de 20, 30 anos com sobrepeso, sedentária, sem mudar nada em sua vida. Isso serve para qualquer área da sua vida, gente. Não só serve só para Claro. emagrecimento, não. Às vezes você está aí querendo colocar alguma coisa na sua vida para acontecer e você está frustrada. Você está com Uhum. algo que te amarra e você não sabe por onde começar. E você, de repente, começa a fazer alguma coisa. Gente, parabéns para você, parabéns, porque você acordou e você deu o primeiro passo. Você já está com o caminho meio andado, não é verdade? Sim. O que é que nós fazemos com as crianças? Quando dizem a primeira palavra, até quase que registram o dia e a hora em que disse a palavra mãe, ou que disse a palavra pai, ou que começou a exprimir-se, ou que começou a andar. Quase que toda a gente se lembra desses dias e celebram. Nós celebramos aniversários, porque apesar de nós fazermos anos todos os anos, quando nós fazemos 30 anos pela primeira vez, é a primeira vez na história da nossa vida que fazemos aqueles 30. E, portanto, ele aparece pela primeira vez e depois nunca mais vai voltar. E, portanto, nós celebramos. As vitórias que a vida nos dá têm que ser celebradas da mesma forma. E, principalmente, aquelas que nos estão a custar muito. E quando eu tenho uma história e tenho um corpo e uma história que está associado a uma cronicidade, tenho uma história longa de problemas ou de maus hábitos alimentares, porque muito do que são os hábitos alimentares tem a ver com os contextos onde nós crescemos, porque é um problema quase transgeracional, que passa de pais para filhos, e é por isso que depois temos gerações inteiras que são obesas ou que comem mal, e a geração que começa a querer cuidar é a geração que geralmente que é a que mais sofre, porque é que está a tentar fazer uma mudança radical em relação à geração anterior. E depois isso dá conflitos, e os conflitos causam frustração.
e a frustração leva ao frigorífico. Então eu tenho que perceber estes mecanismos que aparecem na comunicação, nos sistemas familiares e onde existem vínculos que levam depois ao comportamento de compensar com a alimentação. É preferível compensar com o desporto, ou é preferível compensar com o ir berrar à praia ou ao rio, ou então ir correr ao sprint na rua. E, portanto, nós temos que arranjar formas ou mecanismos que encaixem connosco para conseguirmos deslocar para algo mais saudável do que o irmos comer. Essa sua fala aí responde a uma pergunta de uma das meninas que falou o seguinte. Ela falou assim... deixa eu ver qual que foi a pergunta dela. Claro. Que foi exatamente, me faz já para você lembrar, já me lembrou a pergunta dela, que tem como se nem... Este tipo de, enquanto procura, Maria, este tipo de problemas, é importante que estes problemas não são exclusivos de cada um. Nós tendemos a achar que nós é que somos o problema. Nós é que temos uma forma errada de pensar. Mas isto é comum a muita gente no mundo inteiro. Em quase todas as línguas, em vários países do mundo inteiro, isto são problemas que estão identificados e atravessam as sociedades quase todas. E, tendo em conta que hoje é fácil nós termos frigorífico em casa e termos comida disponível, a comida disponível é a forma mais fácil de compensar imediatamente frustrações. Porque se não houvesse a despensa com as bolachas, se não houvesse as batatas fritas, se não houvesse os bolos e os croissants e os pastéis e essas coisas. O chocolate da vida, né? Chocolate. Se isso não estivesse disponível em casa, nós sofríamos. Mas era melhor. Por isso é que há pessoas que não podem ter essa tentação em casa. Temos que retirar o estímulo de casa. Os cereais ao pequeno almoço, cheios de açúcar. Há pessoas que até colocam cereais com açúcar misturados, quando os cereais já têm açúcar. E, portanto, há uma série de erros alimentares que são de longa data e que depois o nosso paladar se habitua e fica viciado naquilo. Sim. E, tal como nós viciamos hábitos e comportamentos, os nossos órgãos sensoriais e o paladar também fica viciado. E, portanto, nós começamos, de facto, a compensar por aí. Aliás, estes conteúdos, a Maria vai pondo isso sempre disponível no seu Instagram, que eu já vi. Eu vou pondo vários assuntos, destes também já fui pondo um ou outro de vez em quando. Portanto, é uma questão de seguirem bem a Maria, porque a Maria vai pondo isto e seguirem depois o meu perfil também se quiserem, porque isto vai ficando sempre assuntos desta natureza ligados. Acima de tudo, não baseiem a mudança que querem ver em opiniões, baseiem em bom aconselhamento profissional, porque a ciência evoluiu para nos servir todos a conseguirmos ficar mais eficazes. O que eu estou a dizer não tem a ver com opinião pessoal, estamos a falar de ferramentas que realmente são recomendadas para que as pessoas, em que funciona na maior parte das pessoas. E, portanto, nós temos que perceber que quanto mais cada um fica informado e depois se responsabiliza por aquilo que é o seu próprio valor, essas pessoas vão começar a mudar. E espero que isto já mude muitas pessoas a partir desta nossa live. Com certeza. Eu tô vendo aqui os comentários, meninas. Eu vou responder vocês, tá? Eu não, o doutor, nós juntos iremos responder. E a pergunta que você já respondeu, eu só vou ler aqui, que eu sei que ela tá por aqui para ela ouvir, que foi respondido. Ela falou assim, por que uma pessoa abalada se sente mais feliz com um fast food ou um doce do que algo saudável? Então, sua fala já respondeu essa pergunta, porque é exatamente isso que acontece, doutor. Estou zangado com a minha vida, estou zangado no trabalho, estou zangado com a família, todos me dão cabo do juízo. Vou comer uma alface e uma cenoura. Pelo amor de Deus. Não vai dar prazer? Não vai sentir não. aquela vontade de comer mais e descontar a raiva do não conquistado? Não é verdade? Quem é que vai querer descontar na alface? Exato, por isso é que tudo que é um paladar mais forte, agressivo, que nos entra logo pela boca, né, em termos de prazer, porque é potente e é forte, isso vai responder à frustração. Isso é quase que o nosso corpo a conversar com o problema.
O corpo, se isto fosse um diálogo interno, era o corpo a dizer: bom, você está cheio de problemas na sua vida. Vem aqui, come esse bolo delicioso, cheio de chocolate. E Porque tem até um isso, olha, ditado que fala assim, doutor, toma essa balinha para adoçar a sua vida, é entendeu? isso, não é? Quando alguém se zanga com alguém, ou isso é muitas vezes aquela questão também geracional, se a avó vê o neto chateado, anda aqui, olha, pega esse docinho aqui, pá, e pronto, fica assim, né? Compensa o problema, compensa a nota da escola, compensa a chatice com a mãe, compensa a chatice com o pai. Então, a comida começa desde muito cedo a compensar os problemas, quando desde Sim. pequeninos. E, portanto, nós acabamos por, ou então, ficarem compensados, por exemplo, com o jogo e o vício do jogo, dos telemóveis, dos celulares, dos tablets, que é uma forma também de compensação dos problemas, por isso depois ficam viciados. Não é? E tudo. Pega. Pode falar. Uhum. Não, é só Pode dizer, falar. tudo que são esses vícios são maus, porque depois cria-se aquela rotina e aquela rotina grava uma resposta para a vida. Então a pessoa aprende que é assim que eu faço quando eu tenho problemas. Eu compenso com o doce. Por isso, pegando o gancho aqui da sua fala, doutor, para as mamães Uhum. que estão aqui conosco, a importância de, desde o princípio, desde lá do seu primeiro aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, começar a incluir hábitos saudáveis na vida do teu filho, mesmo na alimentação, mesmo no pessoal, começar a incluir seus filhos em brincadeiras, começar a incluir seu filho a uma mesa, a colocar uma mesa junto com você, a Uhum. preparar seu alimento, a fazer uma hortinha. Com isso, seu filho vai estar o quê? Tendo a base, né, para a Claro. vida, não é Sim, verdade? sim. Os E seus acima de hábitos. tudo, e acima de tudo, naqueles 3 primeiros anos, depois de nascer um filho, porque o primeiro ano é muito desgastante para a mulher, quer se queira, quer não queira. Portanto, há 2 trabalhos no primeiro ano. Nasce a criança, vai haver 2 trabalhos. Um que é o amamentar e querer cuidar de uma cria, não é? Por um lado. E há depois o próprio organismo a recuperar o corpo do ano anterior, porque o corpo deixou de produzir para 2 e vai ter que voltar a trabalhar para um. E, Uhum. portanto, é um esforço em simultâneo de que eu tenho que continuar a produzir e cuidar e, ao mesmo tempo, o corpo começa a recuperar. E isto é desgastante. E é por isso que quanto mais a pessoa está isolada, com pouca rede social, quanto mais a mulher não pede ajuda ou não consegue ter uma equipa de casal ou de pessoas em casa para conseguir ajudar, mais desgastante é esse processo e mais compensam em termos alimentares. E é por isso que esses hábitos que se tem nessa altura são muito importantes a pessoa ter consciência do que é que está a fazer e o que é que precisa melhorar e pedir ajuda para não ter tanta tristeza ou tantas variações emocionais, porque quem tem mais rede de suporte fica mais seguro e consegue controlar melhor os seus problemas. E por isso não podemos criar a ilusão ou a ideia de que quando os outros me pedem ajuda, eu sou boa pessoa. Quando eu peço ajuda, já estou a incomodar. E não é verdade. Quando nós pedimos ajuda a quem é amigo, a quem é de família e sabemos que são pessoas que nos podem ajudar, é precisamente porque nós temos valor e essas pessoas fazem parte da nossa rede que devemos pedir essa ajuda. E as pessoas que estão bem rodeadas de pessoas que suportam quando há problemas, quando há sofrimento, essas pessoas tendem a ter menos compulsões. Essa sua fala, doutor, ajuda muito, né? Uhum. Principalmente várias mulheres que, depois que têm seus filhos, acham que não consegue ter assim sua vida de volta, seja ela profissional, seja ela saudável, seja ela qual for. Uhum. Por esse sobrecarga. E Sim. como sua fala aí, maravilhosa, aprendi muito, acabei de aprender com você no primeiro ano e faz todo sentido. Eu sou mãe, eu sei o como um filho muda a vida de uma mulher, Sim. né? Muda Sim. totalmente. E o primeiro ano, eu acho que é o ano mais difícil, mais complicado. Eu vivi assim, tomara que meu filho chegue um aninho para começar a dar os primeiros passinhos. E certo que Hum. vem outras preocupações, mas o primeiro ano, realmente, É nossa, você desgastante. tocou num Uhum. ponto que faz todo sentido. E durante esse ano, por você ter passado os momentos difíceis durante esse primeiro ano, quando você passa a Uhum. ser mãe,
Você leva para sim. sua vida achando que você não é mais capaz, né? De voltar até sua vida de volta. Mas essa fase é temporária. Sim, Há que percebermos todos que os problemas são sempre temporários. Os problemas são sempre temporários. As fases das vidas que nós estamos a atravessar são temporárias. Elas não vão durar para sempre. As tristezas são temporárias. As ansiedades são temporárias. Nós temos sempre um poder na mão de conseguir agir sobre o nosso mundo. Só que a melhor maneira de eu conseguir agir sobre o mundo que tenho é eu conhecer melhor as minhas características, conseguir perceber os contextos em que eu estou inserido e o que é que eu faço com aquilo que eu tenho. Porque o problema é legal. que eu não tenho consciência do que é que eu vejo. A maior parte das pessoas, ou muita gente, interpreta a vida como e aconteceu-me isto, e se não tivesse acontecido isso, eu não estava assim, e porque aconteceu-me aquilo, e porque aconteceu mais isto, e porque o meu passado traz-me isto, e o meu presente traz-me aquilo. Todos nós conseguimos justificar o porquê que a vida está má e porquê que temos problemas. Todos temos justificações válidas e que conseguimos explicar de forma válida os nossos problemas. Agora, o que importa é o que é que eu faço com isso. Porque eu a explicação tenho, mas a explicação não me limita, a explicação não me desculpa de eu deixar de ter a responsabilidade de cuidar de mim hoje para eu ficar melhor amanhã. E é essa força que cada um pode ter se conhecer melhor. Sim. E se dá uma chance, né, doutor? Se dá uma chance a Claro, voltar, né? A se nunca cuidar, é a se tarde. amar. Nunca é Nunca é tarde. As tarde. pessoas de 60 anos e de 70 anos que escolheram mudar de vida e estavam cansadas dos problemas e mudaram com 60 e 70. Portanto, não é pela idade que nós deixamos de mudar. Quando a pessoa quer, a mudança é possível. Dá mais trabalho porque há mais peso da história. Sim. Mas é possível. E toda mudança gera desconforto, né? É como nós começamos a falar no início da live, toda mudança gera dor, né? Mas é Claro. preciso passar por essa dor para que venha a tão desejada mudança. Sim. E pode ter certeza que quando a mudança vem, ela é prazerosa. Muito. E a Vale muito a consciência. pena. E a Sim, consciência que é preciso ter, porque o que nós fazemos nos nossos primeiros 40 ou 40 anos de vida, mais ou menos, nós vamos pagar a conta nos 40 anos seguintes. Então nós temos que ser de facto exigentes. Cuidar de nós é mesmo importante. Não podemos ser desleixados do tipo, agora já tenho 35 ou já tenho 45, já não vale a pena. Vale sempre a pena, porque o facto da pessoa ser exigente a cuidar dela vai fazer com que ela ganhe mais valor. Se ela ganha mais valor, vai cuidar melhor dela. Se ela cuida melhor dela, motiva-se mais. Se ela se motiva sim. mais, faz mais comportamentos. E se faz mais comportamentos, tem mais autoestima e sente-se melhor com ela mesma. E sem contar que aumenta aí a sua longevidade, né? Quando você passa a se cuidar Claro. mais, quando Não você se passa a se esqueçam, amar. obesidade é doença. Esta lógica que há hoje em dia também, que atravessa a sociedade de uma aceitação incondicional de tudo, não pode ser também dessa forma. Porque Sim. obesidade eu não tenho que aceitar como uma coisa normal, porque não é. Obesidade é doença. As pessoas têm que perceber que há vários graus de obesidade e a Nossa, obesidade faz doutor, mal à saúde. parabéns. Não é? Isso mesmo. É bom você estar falando isso, porque eu canso de falar aqui para as meninas. Inclusive, eu falo isso para uma irmã minha que eu tenho, que está aí, nós estamos tentando trabalhar ela, né? Porque, assim, obesidade não é saúde. Não adianta falar, tem gordinha feliz, tem gordinho feliz. Não sou contra gordinho porque eu fui. Mas eu sei, doutor, que não é porque eu não era. Não Os existe. riscos cardiovasculares, os riscos de doenças Cânceres, neurocognitivas cancerígenas. degenerativas, os problemas de tensão arterial, a mortalidade antecipada, ou seja, morremos mais cedo, se de facto se a Sim. pessoa não cuida da sua saúde. E, portanto, um corpo são, mente sã, já diz o ditado, não é? Hoje eu estava falando com uma amiga minha, no nosso exercício hoje, na caminhada, que estudos comprovam, feito em Harvard, né, aí nos Estados Unidos, comprovam Uhum, que hoje em dia, para você ter, você consegue sim chegar até de 120 a 150 anos de vida. uhum, Fizeram um estudo durante 34 anos
sim. com pessoas, né? E foi identificado que as pessoas que têm, uma alimentação, em primeiro lugar, veio a alimentação, uma alimentação saudável, equilibrada. Uhum, Em segundo sim. lugar, doutor, veio o Uma exercício físico. sensação, certo. E E de em certeza que deve estar terceiro, aí também. Diga, diga. E em terceiro lugar, só para terminar, veio o controle do estresse, ou seja, as emoções. Uhum. Veja como uma coisa liga a outra, não é verdade? Sempre, É sempre. um conjunto, gente. Então, se você está fazendo, comece sempre pensando no seu futuro. Não comece pensando assim, eu quero só tirar o peso, diminuir a gordurinha na balança, não. Você tem E que um começar a fator, pensar. e nesses Pode falar, fatores doutor. que falou, desses três fatores que falou, que são muito importantes e é bom que se perceba que eles são mesmo fatores âncora para conseguirmos potenciar a longevidade, há um quarto fator que é uma sensação ligeira de fome. O Sim. não ficar saciado. O não ficar saciado é um fator protetor. Uhum. Eu falo isso sempre para as meninas, né? Nas minhas mentorias, eu falo para elas: vocês têm que se observar. Como vocês têm saído da mesa? Vocês têm saído com aquela sensaçãozinha de fome? Eu poderia comer um pouquinho mais? Ou vocês estão saindo da mesa entupida? Socorro, comi demais. Então, se vocês estão saindo assim, para de vez. Vocês têm que sair da Uhum. mesa, seja café da manhã, almoço, janta, com a sensação que vocês estão com fome. Essa Sim, sensação é, como você fala, é protetora. Isso nos sim, ajuda, não é, doutor? E é muito bom verdade. essa sua fala. Nossa, estou Uhum. amando. Você não sabe como eu estou amando. E manda mais chicotada aí para essas meninas, doutor. Ó, É, vamos eu acho que responder uma. o bom exemplo é, por exemplo, no final de uma refeição, quando eu termino, arrumo os talheres e digo, se eu tivesse, ainda comia mais um bocadinho, se eu tivesse mais disponível. Esse é o momento Uhum, certo para eu parar. Porque é essa sensação de que eu acho que ainda comia mais um bocadinho que eu devo parar. Porque se eu continuo a comer e não reparam, ou seja, estou a continuar a comer e põe mais um pouco e vai e come, né? Eu, quando termino e já não há mais nada na mesa, quando nós dizemos aquela sensação, meu Deus, comi demais, não devia ter comido tanto, isto já é sinal que já houve excesso. uhum. Isto já é Isso, um sinal de que houve excesso. doutor, e você pode até me corrigir se eu estiver errada, tá? Eu deixo a fala para você. Isso é um sinal que você já está comendo para alimentar suas emoções. Certo? Você já As, está querendo. as emoções e a cintura. Sim, exatamente. Mais ou menos isso. Ô, doutor, pegando esse gancho, vamos responder essa pergunta dessa pessoa que é muito importante. Eu conheço ela, assim, não conheço ela pessoalmente, mas eu sei que a sua fala vai ser importantíssima para ela. Ela falou assim: não consigo perder peso por problemas de ansiedade. Qual método fazer? O que fazer? Estamos falando aqui, tudo isso. São dois problemas. Eu tenho um problema que é, eu tenho excesso de peso, portanto, tenho obesidade e quero cuidar e quero emagrecer. Portanto, há aqui esta perturbação alimentar, não é? Que eu quero melhorar. Mas há um fator que está a prejudicar isso, que é não conseguir alterações no comportamento alimentar por causa da ansiedade. Então, a prioridade número um é aprender a gerir a ansiedade. Depois de resolver o problema de gerir a ansiedade, passamos então ao problema alimentar, do comportamento alimentar. O que importa dizer na ansiedade é que a ansiedade não é uma coisa má. Ou seja, a pessoa saudável tem que ficar sempre um pouco ansiosa junto das realidades que não controla. Isto faz parte da nossa natureza. Isto é bom. Não é? É um fator protetor. Agora, a ansiedade, quando passa para um território disfuncional, em que eu começo a alterar a minha biologia, a minha saúde mental e o meu comportamento social por causa da ansiedade, ela aí é que fica a perturbação da ansiedade. E quando eu tenho uma perturbação da ansiedade, eu tenho que a tratar. Depois de eu deixar de ter a perturbação, alguma ansiedade vai surgir sempre, porque nós somos seres humanos e precisamos desse nervosismo, porque põe-nos muito responsáveis. Se eu tenho um teste para fazer na escola e se eu não fico ansioso, a minha responsabilidade baixa. Então, eu preciso de alguma ansiedade para ter uma performance durante a prova. Se essa performance me altera muito, se essa ansiedade me altera muito e eu não consigo lembrar-me das coisas, se eu fico com uma perturbação gástrica ou intestinal,
e não consigo ir ao teste. Aí sim é perturbação de ansiedade. Então há que saber separar que a ansiedade normal é boa, não é uma coisa má ficar ansioso um bocadinho de vez em quando, porque faz parte da nossa natureza. Sim, ou seja, começar a se olhar para dentro de si e identificar qual tipo de ansiedade, né? Sim, exatamente. Quer dizer, se eu sei que tenho que fazer algo que eu nunca fiz, se eu vou para uma entrevista, se eu vou para um encontro com a namorada, se eu vou para um sítio que eu nunca fui e que sei que aquilo vai estar em avaliação alguma das minhas competências, eu tenho que ficar ansioso. Isto vai-me pôr responsável. Sim. Portanto, é bom, não é E mau. é uma ansiedade até boa, né? Vai ter te ajudar Sim, a ir a colocar claro, uma boa roupa, ajeitar seu cabelo, né? A se exatamente. cuidar. Essa ansiedade é boa. Mas aquela ansiedade que te deixa para baixo, é uma ansiedade que você só quer estar descontando na comida, descontando na bebida, na droga. Aí sim, Sim. aí você tem que ficar alerta e procurar ajuda. E outra coisa, meninas, não deixe de procurarem ajuda. Às vezes a gente quer fazer as coisas sozinha. Às vezes nós achamos que não precisamos de ajuda de um profissional da área. Às vezes a Não gente se- se Maria, tranca. está a dizer um ponto-chave. Quando as pessoas procuram ajuda, há muita gente que tem a ideia ou tem o conceito, o preconceito, melhor dizendo, que quem procura ajuda está fraco, é Não. vulnerável. Não. As pessoas fortes e as pessoas que acham que têm mais valor são as que procuram ajuda. Quem Sim. procura ajuda são os fortes. Uma das fotos que eu muito gosto e que tenho no meu perfil do Facebook, por exemplo, é o super-homem deitado na marquesa da consulta. Porquê? Porque o super-homem é a metáfora que eu gosto de usar, porque geralmente são as pessoas mais fortes e mais exigentes e que querem chegar mais longe, são as que procuram ajuda. Porque são as Uhum. que sabem que podem melhorar. Portanto, o procurar ajuda é um ato de força, não é um ato de fraqueza. Exatamente, doutor. Eu falo muito aqui. Não deixem de procurarem ajuda, seja com um profissional da área. Às vezes às vezes você guarda tanta coisa para dentro de si que isso te faz mal. Sai, liga para uma Uhum, amiga, pede uma ajuda, conversa. Aquela amiga talvez ali já passou pelo mesmo problema que você. Ela vai te dar uhum, exemplo, ela vai citar profissionais que ajudaram ela. Então, siga exemplos de pessoas que já passaram o mesmo que vocês. Ouçam, uhum. procurem ajuda, né? E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, E trazendo essa rodeiem-se ajuda. e rodeiem-se dos mundos e das pessoas que fortalecem essa força e esse valor pessoal de cada um. Sim, Portanto, se nós estamos rodeados num ambiente que é tóxico, nos afastamos das coisas que gostamos, das pessoas de quem gostamos, quer na vida real, quer no mundo virtual, porque hoje em dia é fácil estar perto de pessoas que nos ajudam a sentirmos melhores. E, sim, portanto, eu tenho que estar perto dos ambientes e dos contextos que me dão força. Portanto, sim. se eu preciso estar mais vezes a ver o canal da Maria, eu vou ver mais vezes o canal da Maria. Sim. Isso é E ver o importante. canal do doutor também, né? Querem ajuda, meninas? Uhum, Controlar as emoções de vocês. O doutor fala muito, ele faz bastante live a respeito disso. Ele trabalha bem o público dele nesse sentido das emoções. Então, tem aqui um profissional maravilhoso para vocês terem ajuda. E é isso. Ajuda sempre. uhum. Nunca ela vai ser demais. Nunca, nunca, gente. Né, doutor? Vamos É, responder mais uma pergunta, doutor? Tem uma sim, sim. moça que perguntou o seguinte. Eu acho que acho que todas elas vão gostar dessa pergunta, porque eu acho que isso Uhum. acontece com todas nós mulheres. Na TPM, por que queremos tanto chocolate? Ou Responde seja, essa, doutor. há uma perda de sangue. E, portanto, se há perda de sangue, o organismo está mais carente, está mais em falta. E, portanto, também há uma alteração hormonal no próprio organismo. Portanto, há mais variações do organismo nesta fase da TPM. E é por isso que quanto mais a mulher consegue também entender as suas variações ao longo do mês e mais consegue perceber esse padrão ao longo do ano e ao longo dos anos, também pode descobrir mecanismos de defesa, formas de perceber como é que eu consigo reduzir a probabilidade de eu ficar tão alterada naquela altura. Então, se for preciso, começam a ser um bocadinho mais organizadas na agenda e a perceber, bom, falta uma semana para eu ter o meu TPM, não é? E nessa altura vai ver a agenda e começa a perceber o que é que eu posso fazer naquela altura para ter menos variações.
aproximar-nos, se calhar, de atividades que gostam mais, ou tentarem tomar decisões não muito importantes nessas alturas, se der para escolher, adiarem a decisão para antes ou para depois, não quererem tomar decisões definitivas em fases temporárias e emocionalmente mais vulneráveis. Portanto, tudo isto são aprendizagens que a própria mulher se vai conhecendo a si própria. E não há ninguém que seja mais capaz de o fazer do que a pessoa que está no espelho. Amei, doutor. É isso mesmo. Isso mesmo. Outra coisa que me perguntaram aqui, é bom a gente responder para o pessoal. Perguntaram o seguinte, para falar um pouco mais sobre os alimentos que você acha adequados para a controlação das emoções. O que você indica? Qual alimento? Foi essa pergunta. Eu achei importante trazer para a gente. A primeira coisa que eu diria, e estando numa equipa multidisciplinar, eu trabalho com nutricionista. E o nutricionista é mais competente do que eu para poder dizer quais são os alimentos certos para a pessoa, tendo em conta o perfil que a pessoa tem. E, portanto, eu gosto muito e dou o meu contributo naquilo que é o que eu sei fazer, que é ajudar a gerir comportamentos, pensamentos e emoções, tendo em conta os contextos e as pessoas que estão à volta. A parte da alimentação e dos alimentos específicos, apesar de eu ter noções claras que eu sei que dão um contributo importante, eu aí prefiro falar em equipa com o nutricionista e recomendo procurarem os nutricionistas, porque é para isso que eles estudaram. Eles sabem avaliar muito bem as características das pessoas para perceber que alimentos é que encaixam melhor para aquelas pessoas. E quando nós sabemos trabalhar em conjunto, se encontrarem uma equipa em que um psicólogo trabalha com o nutricionista, isto é quase que uma equipa de ouro para conseguirem realmente dar um contributo para melhorar a questão alimentar. Claro que os alimentos, há alimentos que se nós vamos estar sempre atrás de hidratos de carbono, ou estamos sempre atrás, obviamente, de doces e guloseimas e gorduras e pão e coisas do género, também não precisamos ser muito bruxos para perceber que isso faz sempre mal. Agora, a questão é que, não querendo entrar em especificar alimentos, porque aí eu prefiro falar com quem de facto é também especialista nessa área, e os nutricionistas são pessoas que se formaram e estudaram para isso. E, portanto, eu trabalho sempre em equipa nessa linguagem para poder trabalhar em conjunto. E eu sempre falo para as meninas aqui, né, questão dos alimentos. Eu posso falar assim que o alimento que vai nos trazer tipo uma saciedade é sempre os carboidratos do bem. A banana prata, a mandioca, a batata doce. Então, quando ela fez essa pergunta, falou assim, né, fale um pouco mais sobre os alimentos. Como exemplo, pelo que passou e pela sua própria experiência, é ótimo esse exemplo, porque realmente fala por experiência própria. Eu acho que a pessoa... Pode falar, doutor. É só dizer, enquanto especialista da matéria, naquilo que me compete, eu prefiro ter alguém nutricionista para fazer esse trabalho em conjunto. Porque assim, leva a ciência dessa pessoa com o seu exemplo na mesma. Exatamente. E é isso que eu sempre falo para as meninas aqui. Nunca às vezes chega assim, mas eu por mais, doutor, que eu tenha vencido, sim, a depressão, a pré-diabetes, a obesidade, para mim, possa servir para outra pessoa, como não, mas eu sempre fiz. Sempre bom você procurar um profissional da área que vai te ajudar. Eu recebo muitas mensagens no direct, mas o que você comeu para parar a sua diabetes? Que chá, que suco, que sopa milagrosa. Eu falo, não existe. Não existe chá, não existe sopa, não existe nada milagroso. Agora, há um fator que é transversal, que isso é uma linguagem comum de todos os profissionais de saúde, que é sabida, que é a água. Beber água é o maior fator protetor que nós temos. Portanto, a maior parte das pessoas bebe pouca água e nós devemos sempre beber entre 1,5 litro de água diariamente. Porquê? Porque a água também tem um efeito saciador. E, de um ponto de vista neurológico, quando vamos para a parte da neuroanatomia em termos cerebrais, a zona dos centros da fome estão perto dos centros da sede.
E, por regra, quem bebe pouca água, o organismo vai ativar a necessidade de água, ou seja, tem sede, mas vai ser confundida em muita gente como fome. Sim. Então, se a primeira coisa que a pessoa fizer é beber água e depois espera 20 minutos ou 30 minutos depois, e se meia hora depois ainda sentir que é fome, então provavelmente aí é fome. Sim. Mas quase de certeza vai ser só sede. É exatamente isso que eu falo para as meninas também, né? Eu falo sempre para elas o seguinte: a questão eu volto mais uma vez a falar na questão da mesa, sair não tão saciado, né? Sair sempre com aquela sensação, Como vão vendo, eu vou sempre bebendo sensação a de minha água. fome. Estou sempre a beber a Isso. minha água. Sempre aqui a canequinha ao longo do dia, vou bebendo. Ou aqui ou no Sim. consultório, aí estou sempre com a minha água perto. Sempre falo a importância de andar com a garrafinha de água para cima e para baixo, onde for, fazer uma caminhada, tá no trabalho, na sua casa. E eu falo o seguinte para as meninas: deu lá seus 20 minutos, ainda tá com aquela sensação de fome, bebe água. Você vai ver que em seguida você vai até esquecer que está com fome. A água, ela vem Uhum. para saciar mesmo a nossa vontade de comer. Eu sempre Sim. falo: tome Uhum. bastante água. Doutor, algumas perguntas aqui eu vi que você já respondeu bastante. Uhum. A nossa conversa em si já respondeu várias perguntas. Então, eu vou, se você me permite, assim, mais Sim, uns sim. minutinhos, abrir aqui Uhum. para algumas perguntas das meninas que estão aqui ao vivo. Se vocês querem Sim. saber mais um pouco, tem mais alguma dúvida, querem que o doutor Uhum. responda, aproveite. Isso se você ainda tiver alguns minutinhos, aí a gente Sim, encerra. sim. Viu? Temos... Meninas, coloca aí coraçãozinho para essa live e eu já deixo o convite para vocês seguir aqui o doutor, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida e quiserem perguntar, o momento é agora, tá? Eu estou a ver aqui o meu perfil no Instagram e já tem aqui algumas perguntas que me mandaram, portanto, mas de qualquer maneira, e agradeço já estarem a seguir também. Mas se não for durante a live, também se for preciso, mandem depois, que não há problema nenhum, que tentarei, dentro do possível, responder quando puder. Certo. Ô, doutor, enquanto eu estou vendo aqui se tem alguma Uhum. pergunta, se você quiser falar um pouco do seu trabalho, que no começo da live acho que você não falou muito assim do seu trabalho aqui, dos seus cursos, que eu sei que você tem bastante curso, Sim. Ou tá? seja, com esta pandemia, o que fui fazendo foi portanto, eu percebi pelas necessidades que ia tendo no trabalho que ia desenvolvendo, que as pessoas estavam a ficar mais ansiosas, porque a pandemia trouxe muita ansiedade, trouxe também muita tristeza, trouxe conflitos interpessoais, trouxe transições de vida em muita gente. Enquanto especialista de comportamento humano, senti uma necessidade de dar um contributo, de querer dar a ciência às pessoas, de conseguir dar algumas ferramentas para as pessoas, de facto, lidarem melhor com esta fase de pandemia. Com isso, em final do ano passado, então, avancei com este projeto online, que é um projeto de desenvolvimento pessoal, em que tem o canal do Instagram, que já vai nestes 5 meses com mais de 1.700 pessoas. Temos o nosso Facebook também com o mesmo nome, com mais de 3.000. Um canal do YouTube, em que todas as semanas há conteúdos novos no canal do YouTube, que também basta procurarem o meu nome, que todas as semanas há sempre conteúdos, que já vai também perto dos 500 subscritores. E desenvolvi um curso de desenvolvimento pessoal que está disponível online, precisamente para as pessoas poderem adquirir e fazer ao seu ritmo, em que tem a parte de 7 vídeos, com 7 aulas, com 7 slides, com 7 depois exercícios práticos, de perguntas de reflexão individual, tudo sustentado em ciência e exemplos para as pessoas se autoconhecerem, baixando as barreiras sociais todas, porque como é um trabalho individual, ninguém vai ver. É um trabalho de autoanálise para cada um se conhecer melhor. E espero é que no final dessas 7 aulas, que depois são libertadas a cada dia, a pessoa, no final, pelo menos, dos exercícios realizados, possa ter uma melhor consciência do estado da sua vida, conhecer melhor as suas características e depois, obviamente, continuar a cada vez mais a acreditar no seu próprio valor para se responsabilizar pela mudança que quer na sua vida. Bom, bacana saber disso. E olha só, meninas, muitas de vocês estão perguntando aqui, estão curiosas para saber qual que é o brinde, qual que é a surpresa.
Uhum. Eu vou pedir só para o doutor responder a pergunta da Araceli, que chegou agora, ela está ao vivo, e ela falou o seguinte: vamos lá. No Alzheimer, ter medo de ficar sozinha. Eu acho que ela quis perguntar, é normal? Aí depois que o Ai, doutor responder, eu vou uhum. revelar para vocês qual Claro que que é. é o nosso brinde. Uhum. É normal, sim, senhor, porque o Alzheimer é uma demência, portanto, é uma perda de competências cognitivas, a pessoa vai perdendo capacidades, é degenerativo, portanto, vai degradando a sua saúde mental, e há ali um período de tempo em que a consciência da pessoa acompanha essa perda. Ou seja, eu estou quase que a ver a minha incapacidade a evoluir ao longo do tempo. E, obviamente, isso dá insegurança, dá medo, dá sofrimento. E isso, obviamente, leva a que depois a pessoa comece, obviamente, a ter medo de ficar sozinha, como é lógico. E diz ainda a Arcel, não é? Devido ao esquecimento proporcionado pelo Alzheimer, é indicado o acompanhamento com psicólogo ou a pessoa esquece. Ou seja, quando existe uma demência, é preciso sempre um diagnóstico e um diagnóstico diferencial do médico neurologista, a especialidade médica específica e própria para a área da demência são os médicos neurologistas, e o médico neurologista pode pedir o acompanhamento também do psicólogo clínico para fazer uma avaliação das capacidades cognitivas, porque o psicólogo avalia as funções das nossas capacidades. Ou seja, a neurologia avalia, por exemplo, a parte da neuroanatomia, a parte neurológica, em termos da estrutura. Mas o meu trabalho, por exemplo, é fazer uma avaliação neurocognitiva da memória, da atenção, da concentração, da percepção, da lógica, do raciocínio, para ver, de acordo com a faixa etária, se as capacidades estão dentro do normal, abaixo ou acima do normal. E consoante esses exames que são feitos, depois há programas de estimulação cognitiva, não para recuperar a demência, mas, por exemplo, para abrandar o ritmo com que ela evolui. E o ideal é estar numa equipa multidisciplinar, com um psicólogo, médico neurologista, médico psiquiatra e entre outros especialistas que podem dar um contributo para a área também da ocupação dos tempos livres. Legal, doutor. Eu acho que você já respondeu, né, a Araceli, Uhum. né? Sim. Uhum. Então, vamos revelar, né? Sim, já pode revelar Vamos o seu revelar. brinde para hoje. Meninas, olha só, para quem ficou conosco até o final da live, o nosso querido doutor, além de estar aqui conosco, né? Porque aí em Portugal já deve ser o quê? 11 horas da noite, doutor? 11h30, né? São 11h25, são 11h25. Ó, Mas eu já 11h30. olho até às 9h30, por isso já jantei, já estou. Hoje, aliás, hoje foi feriado, jantei antes, por isso não há problema. Ai, que bom. Olha só, meninas, ele, além de estar aqui conosco, né, tirou o tempo dele para vir nos prestigiar aí com esse assunto maravilhoso. Ele ainda nos presenteou com 50% de desconto em um dos cursos dele, isso mesmo. Aí você fala, Uhum. Maria, como eu faço para conseguir esse curso? Na minha bio tem um link, vocês clicam nesse link que lá vai estar um cupom de desconto, é Furine50. Você entra Uhum. nesse link, vai estar lá em cima na bio, na minha bio tem um link. Depois, quando eu terminar a live aqui, eu vou tirar um print mostrando para vocês o que é a bio. Vocês clicam nesse link, vai direcionar vocês para um site. E nesse site vai estar lá o cupom de desconto que o doutor disponibilizou para a gente. Aí, doutor, eu quero que você fale mais um pouquinho mais sobre esse curso seu. Que é, é o curso Inside Out, não é? É o Inside Out que é de dentro para fora. O objetivo é que a pessoa, ao fazer o curso e ao fazer os exercícios que cada um desses módulos tem, a pessoa dê tempo a si própria para pensar em si mesma e consiga responder de forma séria, transparente e verdadeira mesmo, não é? Sendo o mais crua e mais honesta consigo possível, para que consiga aumentar a consciência das suas características e do que se passa na sua vida, para que quanto mais se conhecer, mais aumenta a responsabilidade de cuidar de si mesma. E assim, aliás, vai ter vários tópicos, né? São sete tópicos que eu coloquei nesse curso, que até posso partilhar já agora, que são sete passos.
Um primeiro módulo é sobre ficar enfocado nos sonhos, porque a pessoa, à medida que a idade vai avançando, começa a deixar de sonhar e depois já começa a pôr para os filhos os sonhos, porque já desistiu para si mesma e não pode ser. Nunca é tarde para sonhar. Um segundo, portanto, é para a pessoa desenvolver e aumentar outra vez a importância de pensar nela própria, para continuar a sonhar. Um segundo módulo é sobre saber comunicar para ter mais poder na relação com o mundo. Não é um poder efetivo de mandar, é um poder de capacidade de argumentação e conseguir ser mais inteira na relação com o mundo. Um terceiro ponto sobre comportamentos tóxicos que as pessoas têm, que tem a ver, por exemplo, com essa desvalorização pessoal, quase que o síndrome do impostor, que é a pessoa se boicotar a si mesma, em que eu para o outro gosto de ajudar, mas quando sou eu a pedir ajuda, acho que já estou a incomodar. Isso está errado, não é? Tal como eu ajudo um amigo, o meu amigo vai-me ajudar a mim se eu precisar dele, e por isso eu vou-lhe pedir ajuda. O ponto 4 é sobre ser resiliente para mudar o seu próprio destino. Tem a ver com a pessoa conseguir ser mais... perceber que as dores e os sofrimentos que a vida foi trazendo, se souber dar um sentido, a pessoa fica muito mais madura em vez de ficar amarga. O ponto 5, que é cuidarem de si como se fossem alguém que amassem. Nós temos que ser os nossos melhores amigos. Porque se eu sou o melhor amigo da amiga, mas quando combinamos alguma coisa connosco, adiamos para nós estamos a dizer que nós não valemos tanto como o outro. O sexto ponto, relações interpessoais valem mais do que dinheiro. Para as pessoas perceberem que a capacidade de termos uma rede de suporte à nossa volta é muito mais importante do que o carro, a casa ou o dinheiro que temos. E por último, o sétimo ponto, viver na plenitude, que é alimentar a ideia daquilo que é evidência. A vida só acontece no aqui e no agora. O que existe é o que temos agora. O que foi antes, já foi. O que vem a seguir, ainda não veio. E por isso, eu se souber viver o presente, eu consigo estar mais sensorialmente a absorver a informação e a sentir mais a vida. Porque a vida é o que acontece enquanto nós estamos a pensar nela. Excelente, doutor. Meninas, olha só. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem já começar a seguir o doutor. Na bio dele também tem um link onde ele direciona para vocês entrarem no site e já realmente ter acesso a esse curso dele. E vocês coloquem aí o Forini 50, não se esqueçam. Isso, para vocês terem o desconto de vocês de 50%. 50%. Gente, é incrível, 50%, ninguém faz isso. E o curso é completo. Principalmente para você que quer se descobrir, se redescobrir, conhecer o seu de dentro para fora, porque eu sempre falo, a mudança vem de dentro para fora. E nada melhor do que você... Exato. Pode falar, doutor. Inside Out, esse é o nome do curso, é o que está a dizer a Maria, é de dentro para fora. Exatamente, é de dentro para fora que nós temos as nossas mudanças. E às vezes nós precisamos de ajuda, por isso que eu falo, não deixe de procurar ajuda. E se vocês que estiveram aqui conosco até o final, se sentirem que estão precisando de ajuda nesse redescobrimento de vocês, não deixe, menina, não deixe essa oportunidade passar da vida de vocês. Corram, porque vai ser por tempo limitadíssimo, meninas. Muito pouco tempo. É só para vocês que estiveram na live. Então, corram e façam agora mesmo a inscrição de vocês, tá? E desde já que eu quero agradecer muito a cada uma de vocês que estiveram aqui conosco, que participaram das caixinhas, de enquete, que estiveram aqui presente conosco, compartilharam essa live e também jamais deixar de aqui agradecer, doutor, a você por esse tempo precioso que você tirou para nos estar aqui trazendo seus conhecimentos. Muito obrigada, de todo o meu coração. Obrigado, Maria, pelo convite. Foi um gosto muito grande de estar aqui. E mais uma vez, a Maria é aquilo que eu gosto de dizer às pessoas, que procurem exemplos, porque os exemplos são sempre inspiradores. Inspiradores não para imitar, mas para nos inspirarmos a descobrirmos o nosso próprio caminho. E, portanto, eu dou a ciência, a Maria dá o exemplo e as pessoas agora responsabilizam-se pela mudança que querem na vida delas. Isso mesmo, doutor. Gratidão, viu? Muito obrigada mais uma vez. E eu vou deixar lá no link para as meninas. Já está, na verdade, já está na bio lá, né? O que elas precisam fazer para adquirir aí seus exemplares. E outra coisa... É o mesmo link que a Maria tem.
é o mesmo link que a Maria tem e que eu também tenho. Portanto, basta ir depois, ao realizar a inscrição, aparece lá uma secção para colocar o cupom. Isso. Colocando o cupom é que vão ter os 50%, colocando Furina e 50%. Não se esqueçam disso. Isso mesmo. Gente, muito obrigada, tá, por vocês. E ao terminar essa live, vai nessa live e deixa lá o comentário de vocês. Um super beijo e, doutor, muito obrigada. Obrigado e disponham. Deus, uma boa noite. Boa noite.